Deixe seu like. Ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo no canal. Inscreva-se. De hoje, o que é um pullback? O porquê que ele é importante? Ele aparece todos os dias. Como você pode usar ele para fazer uma operação? Ele é bastante importante, tá? Então, o que você precisa saber? O pullback ele é um movimento contrário ao movimento principal. Ou seja, se o preço ele está subindo, o pullback ele é um movimento contrário. Se o preço está caindo, ele vai ser um movimento contrário. Beleza? Você pode chamar de respiro ou de realização de lucro, beleza? Ele só é aquele impulso a mais para o preço continuar subindo ou para o preço continuar caindo, para ele continuar naquela tendência, beleza? Vou aqui ilustrar para vocês como que funciona um pullback em linhas de suportes e resistências horizontais e em linhas de tendência, beleza? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que funciona um pullback utilizando a ferramenta Fibonacci, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu pegar o point fix. Então, galera, imagine que essa barra vermelha é uma resistência e essa barra verde é um suporte. Quando você se depara com essas informações, logo você pensa, a primeira informação que você tem é que aqui na resistência sua primeira operação é vender, porque ela é uma barreira para o preço continuar a subir, e quando você vê um suporte, sua primeira informação é comprar, porque é uma barreira para o preço continuar a cair. Porém, se ele estiver se movendo em uma tendência, e o que ele vai fazer? Ele vai tocar em uma dessas extremidades, vai fazer um pullback, vai fazer aquele respiro, pegar aquele impulso e romper essas regiões. Então, hoje eu vou te mostrar o pullback nas regiões de suporte e resistência e nas linhas de tendência, como eles aparecem, como eles atuam, beleza? Então aqui nós temos o preço em uma tendência de alta, fazendo aquilo que é o movimento corretivo, beleza? O movimento contrário. Então a linha vermelha nada mais é que os pullbacks. Então o preço sobe, descansa, o preço sobe, descansa, beleza? Esse descanso, esse respiro ou realização de lucro é o famoso pullback, e o preço ele tende a fazer esse movimento em uma tendência, beleza? Quando o preço ele atinge uma região de resistência, por exemplo, o que ele tende a fazer? O que você deve saber? Na maioria das vezes, o preço ele nunca romperá uma região de resistência ou suporte no primeiro toque. Ele tende a fazer 1, 2, 3 toques, beleza? Vai ter ocasiões em que vai ter 4 toques, mas o que você deve saber é que ele nunca na maioria das vezes ele não romperá no primeiro toque. Vai ter situações, mas essa não é maioria, beleza? Então, o que você deve fazer? O que é aconselhável fazer? Sempre quando um preço chega em uma região de resistência, é bem provável que ele irá tocar na região de resistência, fazer o pullback, ganhar impulso para poder depois romper, beleza? Então, ele pode fazer esse movimento que eu desenhei agora, e ele pode fazer também o movimento a partir do rompimento, ou seja, ele rompeu a região de resistência e ele tende a testar essa região de resistência, beleza? Ele vai testar essa região, fazendo novamente o pullback para depois subir. Galera, você percebe que o pullback em uma tendência de alta, eles são pontos de retomada do preço, ou seja, o preço ele já descansou e ele tende a retomar a sua tendência de alta. Isso falando de um movimento de alta, beleza? Bom, galera, o que você precisa saber também? Sempre quando uma resistência é rompida, ela automaticamente vira o suporte.
e um suporte rompido vira uma resistência. Então aqui o que vocês viram nada mais é que uma resistência sendo testada. Essa resistência foi rompida aqui e virou suporte para o preço, beleza? Outra informação importante que você deve anotar aí. Agora eu vou simular aqui para vocês uma tendência de baixa. Eu vou mostrar para vocês um pullback testando uma região de suporte. Beleza, galera? Então eu desenhei aqui para vocês um movimento de baixa. E aqui nessa região está o nosso pullback da região de suporte. Então a primeira coisa que você vê aqui é o preço ele chegando até a região de suporte, uma região de possível compra, porém está em uma tendência de baixa. Qual é a melhor operação a se fazer? A melhor operação a se fazer seria aquela no segundo toque, quando aparece para você um candle de operação. Mais para frente nós iremos ver os candles de operação que aparecem nas regiões de topo e fundo, regiões mais operáveis no gráfico, beleza? E aí ele rompe o suporte. Então aqui seria um ponto de operação nesse rompimento e aqui seria um ponto de operação nesse rompimento a favor da tendência, já que é um movimento de baixa, beleza? Você percebe que a linha preta é um movimento a favor da tendência, aquele movimento de 100% da pernada maior, e a linha vermelha são os pullbacks, as ondas corretivas, beleza? Você consegue operar o pullback sem ele precisar chegar até uma região de suporte ou resistência, mas eu estou te mostrando essa simulação, essas operações em regiões de suporte e resistência, como ela se comporta, como ela tende a se comportar, beleza? Você precisa gravar isso aí. Uma região de suporte ou resistência, ela nunca, na maioria das vezes, não é rompida de primeira, beleza? Então, eventualmente, em uma operação ou outra, ela irá romper, mas isso não é frequentemente. Caso você tente fazer operações de rompimento no primeiro toque, é bem provável que você vai acabar tendo uma infelicidade maior nas operações. Agora eu vou mostrar. Atenção! O Mercado Livre não está autorizado a fazer vendas deste produto. Fique esperto, as garantias de qualidade, entrega e atendimento ao cliente só serão um direito, caso o produto tenha sido adquirido em um site oficial. Pirataria é crime. Site oficial, link na descrição do vídeo.